Oi crianças, tudo bem? Então hoje vamos para a nossa aula de história, vamos fazer uma revisãozinha sobre os conteúdos de história. Então nessa aula de hoje, né, da aula do sábado letivo 19/9, vamos fazer uma revisão sobre o que a gente estudou em história, né, nesse último capítulo, aqui do capítulo 6, né, que a gente viu, para essa segunda sumativa. Então nós vimos aqui no capítulo 6 sobre a mão de obra imigrante no Brasil, né? Nós vimos como foi importante, né, a chegada dos imigrantes que também ajudaram no desenvolvimento da nossa agricultura, das nossas cidades, né, com o seu trabalho. Então nós vimos que muitos ajudaram em construções, né, nas cidades, ajudaram nas construções de rodovias, ajudaram também nas lavouras cafeeiras, né, nas fábricas, nas indústrias das cidades também. Aqui na página 21 mostra como que eles ficavam na chegada deles, né, nas hospedarias. Então eles se reuniam na hospedaria e lá mesmo eles eram indicados, né, para um serviço. E essas hospedarias davam um abrigo temporário para eles, né? E ali eles eram direcionados, ali na própria hospedaria, a um serviço que eles pudessem realizar. Então aqui nessa foto da página 21 a gente vê várias famílias, né, com crianças ali, esperando então serem registrados e receberem então um serviço já na chegada, né? Então esses espaços aqui no Rio de Janeiro e São Paulo eram espaços para hospedar então esses imigrantes que iam chegando da Europa, do Japão também e outros lugares do mundo. Então eles faziam, logo que chegavam, eles recebiam, né, contavam com vários serviços, né? Por exemplo, tinham um intérprete para poder conversar com eles e com as pessoas que iam realizar o registro deles, né, bem como arrumar um serviço para eles. Então esses tradutores eram os intérpretes que falavam a língua deles para poder ver o que eles queriam pedir, perguntar, saber, né. Tinha barbeiro também para cuidar da aparência, para eles poderem procurar serviço. Tinha dormitório, tinha um refeitório para eles se alimentarem. Se precisassem de atendimento, também tinha uma enfermaria para cuidados de saúde. Então aqui muitos deles, né, passavam por tratamento de saúde em um processo de higienização, como eles chamavam, né, nessas hospedarias. Então eles tinham que ser inspecionados para ver se não tinham doenças transmissíveis, né? Então ali também eles tinham as suas roupas, cabelos inspecionados, também via se eles tinham as vacinas em dia. Aqui mostra a imagem também do refeitório, né, onde eles tomavam café quando chegavam e depois onde eles faziam as refeições. Aqui fala também da construção das ferrovias, né, que muitos imigrantes ajudaram também nessas construções de ferrovias. Aqui também é sobre ferrovia, né, na construção da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, que a gente viu. E aqui fala da mão de obra dos imigrantes também, então nas cidades, né, construções de edifícios, túneis, calçamento, como o calçamento de Copacabana, que mostra aqui, né, feito por pessoas que vieram principalmente de Portugal, que foi os que entendiam, né, dessa execução desse trabalho. Então essa obra foi executada em estilo português, então veio as pessoas de lá também para ajudar, né, a ensinar, que eram os chamados calceteiros portugueses, que mostra em Portugal eles fazendo o mesmo estilo, né, de calçada do que aqui. Aqui
Aqui mostra também os Arcos da Lapa no Rio de Janeiro, né, por onde passavam os bondes. Mais tarde, né, que a princípio primeiro motivo de ter sido construído esses arcos era para levar água, né, de um ponto a outro da cidade, e depois utilizado como transporte por bonde, que onde passavam os bondes. Aqui vimos algumas fábricas, né, então a modernização dos produtos brasileiros no início, feito à mão, né, esses produtos manufaturados, então eram feitos à mão, como mostra a imagem, e depois já nas indústrias, nas fábricas de calçados, foi modernizando. Então nós vimos até na nossa aula ao vivo, né, sobre as indústrias da nossa cidade, né, indústrias que têm mais destaque na nossa região, como as indústrias de compensados, que temos várias aqui, sabemos, né, quanto que elas são importantes na nossa região. Aqui mostra muitos artigos que eram fabricados também naquele tempo e que tinham propagandas, né, feitas em cartazes, até nos bancos de praça, como vimos. Aqui o jornal também falando das indústrias de São Paulo. E aí, com o crescimento das indústrias, né, foi ampliado também a construção de indústrias de eletricidade. Como o prof colocou no Zway para vocês verem lá também. Então, a importância da eletricidade nas indústrias. Então, a modernização, a instalação de muitas indústrias também se deve ao fato de ter sido, então, fundadas essas empresas de eletricidade, porque a maioria dos maquinários necessitava, né, de luz, de energia elétrica. Então, a gente fez aqui a atividade também, retomando, né, esse assunto. E agora nós vamos lá no nosso caderno de atividades, fazer uma atividade que tem lá de geografia. A prof falou geografia, não é geografia não, é história, tá? Então, a gente já fez a página 78 e 79, né, que é onde vocês fizeram aqui, colocando as palavras na cruzadinhas, né? Então, aqui na cruzadinha da página 79, aqui a palavra da letra A era manuais, que eram os trabalhos manufaturados. Na B era o industrial. Na C era o Barão de Mauá. Na D era artigos de luxo. Na E eram os imigrantes, né? E na F era propagandas. Agora, então, na página 80 ali, para fechar, nós temos ali, ó, no Brasil, entre o fim do século XIX e início do século XX, foram instaladas diversas fábricas de alimentos e tecidos, além de várias outras transformações nas cidades brasileiras. A respeito desse assunto, leia a seguinte fotografia. Então, nós temos aqui, ó, Ferres Marque, Avenida Central, na altura da Rua do Ouvidor, com Rua Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Então, aqui está mostrando uma rua lá no Rio de Janeiro, né? Como que ela era nessa época aqui, então, tá? Do acervo do Instituto Moreira Salles, da coleção do Gilberto Ferres, Rio de Janeiro. Uma foto do Rio de Janeiro antigamente. Aqui diz, identifique 3 elementos que demonstram a modernização nas cidades. Então, aqui, ó, já era considerada, né, uma cidade moderna. Então, aqui, o que mostra que essa cidade já era moderna? Os automóveis, os postes aqui já mostrando, né, que já tinha luz nas ruas, os altos edifícios, né, então já tinham prédios maiores aqui. As ruas mais largas, né? Então, largas avenidas, era um exemplo, então, de modernização, né? Como que eram as construções naquele período? Então, aqui mostra que alguns edifícios tinham vários andares. No andar térreo, aqui, então, né, de baixo,
eram estabelecimentos comerciais já, né? Era uma rua bem movimentada, olha, várias pessoas por ali. Aqui diz, escreva 3 diferenças entre o espaço fotografado no centro da cidade do Rio de Janeiro e o centro da cidade onde você mora. O que nós podemos dizer que existia de diferente no espaço fotografado aqui? Ó, aqui já tinham calçadas na rua, já tinha iluminação. Talvez os automóveis que hoje são mais modernos, né? Nas ruas da nossa cidade. Talvez tenha menos movimento também nas ruas da nossa cidade. O que mais que podemos citar? Os prédios hoje também são mais modernos, né? No mais, até que é bem parecido, né? Então, vocês podem terminar lá. Então, como uma revisão, né, aí para vocês irem estudando para a história, que nós temos avaliação também na quinta-feira, dia 24, né, de história. Então, vocês já vão se preparando aí, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula.